um projeto apresentado, onde eu deixei bem claro que se o projeto não andar, o Thiago vai sair. Vamos passar para eles para que eles tenham a dimensão não do atleta, mas o clube do Santa Cruz, o quão grande é para estar trazendo um atleta desse tamanho. Pai, te amo. Conseguimos. Infelizmente, muita gente vai ter que nos aturar. O Thiago Galhardo é realmente um personagem único. Uma figura que pro futebol brasileiro é muito característica. Em todas as suas entrevistas ele solta alguma coisa. Hoje ele tá na Série D e muito provavelmente no seu melhor momento de popularidade. Não por gols e assistências, mas sim pelo seu ego. E toda oportunidade de aparecer ele pega, seja parando o Brasil ou em outros casos mais específicos. Mesmo assim, em determinado momento ele realmente jogou muita bola. Teve um período onde ele não era só piada, jogou muito no Inter e chegou na seleção brasileira. E é sobre esse momento que falaremos hoje. Antes de começar, só quero deixar claro que eu gosto do personagem Thiago Galhardo, tá? Acho que ele tem sim suas megalomanias, mas pô, é da hora ter um cara assim. O objetivo desse vídeo não é zoar ele, e sim passar pelo grande momento da carreira dele, que ele lembra inclusive toda hora. E tem até umas mentirinhas no caminho, mas vamos focar no que interessa. Antes disso, contexto. Pra começar a falar da carreira do Galhardo, é importante ressaltar sua bonita história. Um cara que foi de concursado a jogador de futebol e teve um início bem de baixo. Eu particularmente sabia que ele tinha passado por muitos clubes, mas não que eram tantos. São quase 2 páginas de transfer market entre clubes de todas as divisões e até no futebol japonês. Mas quando ele fica realmente mais conhecido é no Vasco, onde ele chega em 2018. Tem seus bons jogos, até faz seus golzinhos naquela temporada, mas não é só isso. Aqui fomos apresentados ao polêmico Thiago Galhardo. Se liga. Alívio? Vocês sempre maldosos nas perguntas. Não, eu não tô sendo maldoso com você. Eu vou te pedir. Eu não tô sendo. Não. E não é só treta com o repórter não. Galhardo foi acusado de vazar informações do elenco e da diretoria. A relação com o Valentim já era ruim até o momento em que ele curte posts criticando o treinador no Instagram. E assim ele é afastado e deixa de ser jogador do Vasco da Gama. Mesmo assim, essa era a grande oportunidade dele até aqui. Mas ele já dava seus sinais de ego, tá? Sempre foi um jogador difícil de lidar. Ele, em teoria, desceu um degrau, mas pra gente chegar no que aconteceu no Inter, é impossível não falar da passagem dele no Ceará. Porque aqui ele ficou mais reconhecido pelo futebol e, detalhe, ele era um meia até esse momento. Pelo clube fez uma grande temporada em 2019. Foram 12 gols em 34 jogos no Brasileiro em uma campanha honesta, e era dado como um dos destaques do campeonato, muito por sua história também. Ali um jogador que já não era mais tão jovem conseguiu ficar ainda mais conhecido. E se você pensar que ele deixou as polêmicas de lado, é óbvio que não. Sempre que podia alfinetava o Vasco, falava que no Ceará o salário caía em dia e tinha outros momentos. Brigas em campo com o Wellington Paulista, por exemplo, e o mesmo também era um cara não benquisto, que provavelmente não jogaria um dia no Fortaleza. É complicado. Mesmo assim ele estava em crescente e agora chegamos no grande auge do Thiago Galhardo. E a gente tá falando aqui de nível bola de ouro, tá? Se ele tivesse na seleção, talvez ano que vem a gente tava brigando pelo hepta. Galhardo aceita uma proposta, deixa o Ceará e chega no Inter no dia 8 de janeiro de 2020. Diz que ele escolheu o Inter e o Inter o escolheu na sua primeira entrevista. E o treinador Kudê enxergou nele uma possível mudança. Como eu falei antes, do Galhardo era um meia e agora ele jogaria de centroavante, função que ele já fez algumas vezes, mas no Inter isso mudou de vez. E aquele time do Colorado era bom, tá? Talvez não tão forte quanto um Flamengo que vinha de 2019 e nem que o Palmeiras, que logo teria o Abel Ferreira como treinador, mas era um time competitivo. No Gaúcho ele começa a ter espaço, mas nada demais ainda. Só que aí rolou uma pausa pra pandemia. E eu não sei, se ele é tímido ou se ele joga melhor sem público, porque depois do Covid, esse cara virou um absurdo. Eu juro pra você, a versão Thiago Galhardo na pandemia é muito boa, tá? Não é resenha não. Vamos lá, nas 3 primeiras rodadas do Brasileiro, o Galhardo passa em branco. Mas calma, o melhor tava por vir. Seus primeiros 2 gols acontecem contra o Atlético Goianiense em uma vitória por 3-0. E ali ele engatou uma sequência absurda, e o Inter também começou a ganhar de todo mundo. Jogo seguinte foi o gol dele que deu a vitória contra o Galo. Depois, mais um gol e assistência na vitória contra o Botafogo. Um gol no empate contra o Palmeiras fora num resultadaço. Mais um gol no empate contra o Bahia e contra o seu ex-time Ceará fez mais 2 e liderou a vitória do Inter. Olha isso, cara, são 8 gols em 9 rodadas de Brasileiro, fora que a maioria deles aconteceu seguido a partir da terceira. Depois passa em branco contra o Goiás e não joga contra o Fortaleza, mas logo ele volta para aquelas apresentações absurdas. Contra o São Paulo, gol no empate. Contra o Grêmio também, marca 2 na vitória contra o Bragantino e mais 1 na vitória contra o Atlético Paranaense. A sua sintonia com o Kudê era um negócio diferente. Outra coisa que eu preciso falar é que se fôssemos pra Santos, tinha outro jogador que tava um absurdo na versão pandemia, e esse cara era o Marinho. Começou a pipocar essa imagem que seria a imagem do Hexa, com Neymar, Marinho e Galhardo. E olha, pra ser justo, ela nunca aconteceu, então não dá pra dizer exatamente que ela tava errada. Inclusive o Marinho, ao não ser convocado pra seleção, mudou o Instagram dele pra Marito, como se ele não fosse brasileiro. Hoje, isso é tudo muito engraçado, mas vamos voltar pra história do Galhardo. Porque ele não parava de fazer gol. Nesse turno marcou ainda contra o Vasco numa vitória e no empate contra o Flamengo, totalizando 15 gols em 18 jogos, e em participações em gols eram 20, um número muito expressivo. Parecia um surto coletivo. Já no Inter, ele era referência e participava da maioria dos gols do time que foi líder em algum momento, e que tava brigando lá em cima, além de que
se for contar os minutos, Galhardo marcava 1 gol por hora no Brasileiro e era disparado o artilheiro. O povo pedia, as pessoas queriam ver esse cara na seleção. E foi aí que no dia 15 de novembro de 2020, Thiago Galhardo era convocado para a seleção brasileira. E a gente já vai passar sobre tudo isso, mas antes eu vou parar aqui para pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Vou ser sincero aqui, com a data FIFA eu não tinha ideia do que eu ia fazer pro segundo vídeo da semana e acabou dando essa ideia de fazer o vídeo do Galhardo. E olha, os vídeos aqui normalmente tem outra pegada, mas se você estiver gostando desse, pode ser que você goste dos outros, então me dá uma chance. Mas voltando pro Galhardo na seleção, primeiro a gente tem que entender que essa convocação não foi de primeira, e sim uma reposição. Isso aconteceu porque na pandemia muitos jogadores da seleção por vezes não podiam ser convocados, ou depois de convocados se contaminavam, ou por outros motivos, e foi aí que surgiu uma oportunidade. Não que ele não merecesse, tá? O primeiro turno dele no Inter foi tão bom que muitos acreditavam que ele podia quebrar recordes no Brasileiro, e o colocavam até como o melhor da competição. A chegada na seleção foi merecida sim. Quando ele chega se emociona, quase entra na partida contra o Uruguai fora e ao todo sua passagem na seleção brasileira durou 4 dias. Olha, cara, brincadeiras à parte, deve ser uma emoção única chegar na seleção brasileira depois de tudo que esse cara deve ter passado na carreira dele. Mas de verdade, falar sobre isso até hoje como se ele tivesse marcado época jogando pelo Brasil é inacreditável. E se a gente tá falando sobre o auge dele, aqui ele meio que já acaba. Foi um meteoro de primeiro turno que depois que atinge o ápice, desmorona. Talvez tenha sido por causa de voltar à prática do que ele fazia antes. Não sei. O próximo gol do Galhardo só acontece contra o Bahia na 27ª rodada. E além dos jogos sem marcar, o Inter também caiu de rendimento, principalmente depois da saída do Kudê. Pra piorar ainda, Galhardo sofre uma lesão e perde 6 rodadas por isso. Mas aqui o personagem do Thiago e seu ego reaparece. O Inter desde a 25ª rodada já tinha voltado a vencer e emendou uma sequência absurda, vencendo inclusive do líder São Paulo de 5-1 no Morumbi, tirando o tricolor da briga, enquanto do outro lado o Flamengo, que seria o adversário, vivia uma certa crise de identidade. Foi aí que o Galhardo, antes da hora, resolveu zoar os caras e deu errado. Pô, eu gosto da zoeira, beleza? Mas aqui não fez muito sentido, porque ainda ia ter um confronto direto. Nos últimos 3 jogos, Galhardo voltou, mas nisso o Inter perdeu pro Flamengo no Maracanã e ficou sem o título. O nosso astro foi o grande alvo do Gabigol na comemoração. E pra ser sincero, foi merecido. O Thiago do primeiro turno não foi nem campeão e nem o artilheiro, porque depois de 15 gols, ele só marcou 2 no segundo. E o auge do Thiago Galhardo ficou restrito a pouquíssimos meses, mas vai ser pra sempre lembrado por ser na pandemia e também por tudo o que aconteceu depois. Ele inclusive se engana muito quando se lembra desse momento. Já disse que foi o cara que mais participou em gols no Inter no século, o que óbvio não é verdade. E sendo sincero, ele nem precisaria disso, porque uma temporada de 54 jogos, 23 gols e 9 assistências são de números ótimos. A melhor disparada da carreira dele, que inclusive poderia só alavancar depois daqui, mesmo que ele já tivesse passado dos 30. Como o título do vídeo é sobre o auge do Thiago Galhardo, a gente já passou por ele, mas só no futebol. Porque assim, tem que ter a parte do ego também, e depois disso, ele só cresceu. Vamos lá, ainda no Inter pro ano seguinte o jogador se envolve em polêmicas. Briga com o Tyson e, segundo ele, esse foi um dos motivos de sua saída no meio do ano de 2021. Seu destino era se reunir com o Kudê no Celta de Vigo por empréstimo, o que é uma das negociações mais inacreditáveis dos últimos anos. Lá ele passa pouco tempo e volta pro Brasil. E se ele não deveria jogar no Fortaleza porque já tinha jogado no Ceará, pois é, aconteceu. E ele gostou muito, tá? Tanto que disse que gostaria de se aposentar por lá mesmo. Ali ele fez bons jogos, fez um bom final de ano em 2023, tinha seus momentos polêmicos até que por questões pessoais sai para o Goiás, onde faz um final de ano que não tem nada tão marcante pra eu falar. Quando ele volta, ele rescinde com Fortaleza e chega a dizer que mesmo aos 35 anos queria sair do futebol brasileiro e jogar fora do país. Foi aí que ele assina com o clube europeu Santa Cruz. Na boa, essa chegada dele é sim inacreditável e é sim um tanto inusitada, mas do jeito que ele falou, foi meio exagerado. Inclusive agora sim eu digo que ele tá no auge. Várias entrevistas muito boas, falando sobre como não quis ir mais pra seleção por opção e outros momentos discutindo até com o cara da ambulância. Olha que cena foda, esse cara é um personagem único do folclore do futebol brasileiro. Não citei antes, mas existem várias pessoas do futebol que falam do Thiago em podcasts e o mais conhecido desses é o Castan, que trouxe a pergunta: quem vai ler o livro do Thiago Galhardo? Se esse vídeo for bem e esse livro sair mesmo, eu faço um review dele aqui no canal. Quer dizer, não sei se eu tenho essa cultura toda também, mas de verdade eu compraria. Enfim, entre todos esses momentos, uma coisa é verdade. Querendo ou não, o Galhardo trouxe sim atenção pro Santa Cruz, fez o time ser muito mais falado e ajudou no acesso. Foram 7 gols em 21 jogos, e ele também deixou sua marca depois nas entrevistas e até apresentando o programa. De novo, já vi muita gente criticando o Thiago Galhardo, mas esse vídeo é uma exatação desse personagem, tá? Sem dúvidas, pode ser que ele tenha sim problemas de relação com vários jogadores e várias pessoas, mas o que a gente viu nesse vídeo é que ele traz sim entretenimento. Inclusive, conta muitas mentiras por aí. Não sei se esse vídeo vai ser muito visto, mas vou deixar aqui a indicação do canal Repórter Resenha, que faz vídeos toda vez sobre o Thiago Galhardo documentando as mentiras dele. Então vamos para a última parte. Qual que é a conclusão? Thiago Galhardo foi sim um jogador de uma carreira respeitável. Não venceu nenhum título nacional?
Verdade, mas dado todos os clubes que jogou, o status que ele tem hoje é de sucesso. O auge dele no Inter foi curto, mas único. E agora pra nós resta ver quais serão os próximos capítulos. Se ele vai continuar subindo com o Santa, que é um time que merece estar em divisões acima, se vai continuar dando ar da graça nas entrevistas, ou se vai aparecer num BBB da vida lá na frente. Acima de tudo, como eu disse mais de uma vez, Thiago Galhardo já é uma figura única no folclore do futebol brasileiro, e eu quero saber a sua opinião sobre ele nos comentários.